envolvem algumas questões, pessoal, para nós trabalharmos alguns exercícios típicos que envolvem cálculos de concentrações. Então, são um total de 14 exercícios, 14 questões, dos quais eu vou resolver o primeiro grupo para vocês, que vai até a questão número 11. Nessas questões, nós vamos trabalhar concentração comum, molaridade, a mesma concentração mol por litro, fração molar, título, percentagem em massa. A questão número 1. São dissolvidos 8 gramas de sacarose em água suficiente para 500 centímetros cúbicos de solução. Primeira pergunta, qual a concentração comum dessa solução? Vocês verão no material de estudo que a concentração comum é quando nós determinamos a massa do soluto sobre o volume da solução. Inclusive, a diferença entre concentração comum e densidade é porque a densidade também é uma relação massa-volume, mas na densidade nós relacionamos massa da solução e volume da solução. Aqui, para a concentração comum, nós queremos massa do soluto sobre o volume da solução, e esse índice, ou subíndice 1, indica isso, massa do soluto. Muito bem, se são dissolvidos 8 gramas de sacarose, M1 corresponde às 8 gramas. O detalhe é que o volume da solução deve ser dado em litros. E aqui, como ele nos forneceu o volume em centímetros cúbicos, ou ml, então nós temos que fazer essa conversão inicial. Logo, concentração 8 gramas, massa do soluto sobre o volume da solução, 500 centímetros cúbicos, mas eu sei que 1 litro corresponde a 1000 ml. Então, fazendo aqui a análise por análise dimensional, nós chegamos a 8.000 sobre 500. E aí sim nós vamos ter a concentração expressa em gramas por litro. Resolvida a questão simples, sem qualquer dificuldade. No caso da concentração molar ou molaridade, que ela pode ser expressa simplesmente por M como unidade, ou pode ser colocada na forma de mol por litro, alguns alunos tiveram essa dificuldade, mas as duas representações são válidas. Aqui já antecipando, posso colocar 0,25 mols por litro ou 0,25 m, indicando que a solução será 0,25 molar. Mas, antes disso, vamos para o exercício. Então, na segunda atividade, são dissolvidos 19,6 gramas de ácido sulfúrico em água suficiente para 800 centímetros cúbicos de solução. Qual a molaridade desta solução? Pois bem, vejam que as informações são muito parecidas com as da primeira questão. Então, nós temos a quantidade em gramas do soluto e o volume do solvente. Mas dessa vez nós não queremos uma concentração comum, concentração normal, nós queremos a concentração em mols por litro, a molaridade. Então, para isso nós vamos ter que fazer o seguinte. O que é a concentração, então, molar? É a razão que representa o número de mols do soluto sobre o volume da solução, também expresso em litros. Mas nós não temos essa informação de número de mols, pelo menos não foi dado inicialmente o número de mols do soluto. Porém, nós sabemos que o número de mols pode ser dado por M, massa, sobre massa molar. Então, a partir daqui a gente relaciona, a gente faz o cálculo. 19,6 gramas sobre a massa, já coloquei aqui para o ácido sulfúrico, quando vocês calcularem a massa molar, 4 vezes 16, mais 32 do enxofre, mais 2 hidrogênios, 98 gramas por mol. E volume em litros, então 0,8. Cálculo feito, concentração 0,25 mol por litro. Um detalhe interessante é que em algumas questões pode ser interessante a gente brincar com essas conversões de unidades, gramas por mol ou mols por litro, aliás, gramas por litro ou mols por litro. Então vejam que quando eu faço essa transformação aqui, a concentração em mols por litro, N sobre V, e aqui eu passo a ter uma relação que eu pego as informações de massa do soluto. Essa razão aqui, M1 sobre V, é a concentração comum. Daqui a relação M1 sobre V.
Então, quando nós quisermos transformar uma concentração em número de mols em uma concentração comum, se nós tivermos essa informação da concentração molar, é só multiplicar pela massa molar do soluto e o resultado já nos fornecerá diretamente a concentração comum. Por outro lado, se nós tivermos a concentração comum, esta razão, e dividirmos pela massa molar, o resultado obtido nos fornecerá diretamente a concentração mols por litro. Então, se aqui eu quiser transformar mols por litro para gramas por litro, é só multiplicar por 98, ok? É uma transformação interessante e relativamente comum em algumas atividades. Na questão número 3, 200 ml de uma solução contém 5,3 gramas de carbonato de sódio. Calcular a concentração molar da solução em relação ao sal e aos íons presentes. Então, o cálculo inicial, nós vamos fazer tal qual fizemos na questão anterior. Massa sobre massa molar, massa fornecida do soluto, a massa molar do carbonato vocês podem calcular também, será 106 gramas por mol, e o volume da solução em litros, 0,2. Realizado esse cálculo, concentração do soluto será 0,25 mols por litro. Então, essa será a concentração em relação ao sal, que é a primeira informação pedida daqui. Okay? No entanto, também precisamos encontrar a relação em relação aos íons. Uma vez dissolvido, nós teremos os íons que constituem aquele sal presentes na solução. E eles vão seguir obedecer essa relação estequiométrica de 2 para 1. 2 íons sódios para cada íon carbonato presente. Então, como já conhecemos a concentração da solução do sal, obedecendo aqui a relação estequiométrica, nós teremos que para o íon sódio será o dobro dessa concentração, 2 vezes 0,5, 0,5 mols por litro. Já o carbonato, a relação de 1 para 1, portanto, será a mesma concentração. Então, os valores pedidos, 0,25 para o sal, 0,5 molar para o sódio, íons sódio, e 0,25 para os íons carbonato. Questão número 4. Temos 400 ml de uma solução 0,15 mols por litro de hidróxido de sódio. Determinar a massa do hidróxido nessa solução e a concentração comum. Então, como primeiro passo, vamos determinar, nós vamos partir da relação molar. Concentração, número de mols por volume. Temos aquela outra relação massa sobre massa molar vezes o volume. E vamos resgatar as informações do exercício. Então, a concentração desta vez já foi fornecida, 0,15. A massa molar do hidróxido de sódio é 40 gramas por mol e o volume em litros, 0,4. Então, nós teremos que a massa do soluto é 2,4 gramas. O primeiro ponto, tranquilo. Determinar a massa do hidróxido de sódio nessa solução, 2,4. E quanto à concentração comum? Como eu disse a vocês anteriormente, para encontrar a concentração comum, é só multiplicar a concentração molar pela massa molar. Concentração molar, 0,15. Massa molar do hidróxido de sódio, 40. Esse produto já nos dá, então, a concentração comum expressa em gramas por litro dessa mesma solução. 0,15 mols por litro de hidróxido de sódio corresponde a 6 gramas por litro do mesmo soluto. Questão número 5. Agora nós vamos trabalhar um pouquinho com a molaridade. Na molaridade, nós relacionamos o número de mols com o volume da solução expresso em litros. Agora, na molaridade, nós relacionamos o número de mols do soluto com a massa do solvente. E esse resultado, essa massa tem que ser expressa em quilogramas. Vamos ver um exemplo. Prepara-se uma solução dissolvendo-se 60,6 gramas de nitrato de potássio, já coloquei aqui a massa molar, em 2.000 gramas de água. Qual a concentração molar ou molaridade dessa solução? Vamos lá. Número de mols sobre massa do solvente. Número de mols pode ser relacionado como massa sobre massa molar. Então, 60,6 dividido por 101
vezes 2 quilogramas, massa do solvente. Fazendo o cálculo, nós vamos obter 0,3 molar ou 0,3 mols por quilograma. Essa não é uma unidade muito usual, mas é interessante que a gente também saiba trabalhar com ela. Outra possibilidade, outra forma de nós expressarmos concentrações de solução é através da sua fração molar. O que seria a fração molar? São consideradas duas frações molares, na verdade. Nós podemos tanto relacionar a fração molar do soluto como a fração molar do solvente. O que é isso? É uma relação entre números de mols. Quando eu falo fração molar do soluto, estou me referindo a uma razão entre o número de mols do soluto e o número de mols total da solução, ou seja, é a soma do número de mols do soluto mais o número de mols do solvente. Isso é a fração molar do soluto. Quando eu quero a fração molar do solvente, número de mols do solvente sobre número de mols da solução. Solvente N2 mais soluto N1. Tá? E, naturalmente, essas frações molares, uma vez que eu obtenho a fração molar do soluto mais a fração molar do solvente, o total tem que fechar 100%. Ou seja, quando eu somar as duas frações molares, valores fracionários, o total tem que ser 1 inteiro, tem que ser igual a 1. Exemplo. Uma solução contém 5 mols de moléculas de soluto dissolvidas em 20 mols de moléculas de solvente. Determinar as frações molares. Direto. Fração molar do soluto, 5N1 sobre soluto mais solvente, 20 mols. 5 sobre 25, 0,2. Em relação ao solvente, 20 sobre 5 mais 20, 0,8. E vejam que realmente o somatório fecha igual 0,2 mais 0,8 igual a 1. Número 7. São dissolvidas 12,6 gramas de ácido nítrico em 23,4 gramas de água. Calcular as frações molares do soluto e do solvente dessa solução. Vamos então primeiro calcular os números de mols de cada um dos componentes dessa mistura, dessa solução. Inicialmente, para o ácido nítrico, número de mols 12,6 sobre a massa molar 63 gramas por mol. Número de mols, então, do soluto 0,2. Para a água, solvente 23,4 gramas sobre a sua massa molar 1,3 mols. E agora nós vamos então utilizar nas expressões fração molar do soluto, fração molar do solvente, N1 sobre N1 mais N2, N2 sobre N1 mais N2. Fazendo as substituições, obteremos aproximadamente 0,13 para o ácido nítrico, 0,87 para a água. Agora nós entramos no título, que é uma relação, tanto pode ser expressa em termos fracionários como em termos percentuais. Em termos percentuais, normalmente a gente se refere como sendo a percentagem em massa. Em termos fracionários, é simplesmente título, que seria uma medida, que é uma medida adimensional. Então, para calcular o título, massa do soluto sobre massa da solução. Questão número 8. Uma solução é preparada dissolvendo 50 gramas de açúcar em 0,45 kg de água. Qual é o título dessa solução e qual a percentagem ou porcentagem em massa do soluto? Pois bem, para o cálculo do título, M1 sobre M1 mais M2, 50 sobre 50 mais, e aqui a gente também precisa manter a coerência entre as unidades para ter um valor adimensional. Então, se aqui está em quilogramas, passamos para gramas. 50 mais 450, 500. E o título dessa solução será 0,1 apenas, ou vezes 100, isso significa que essa solução ela é 10% em massa do soluto. Essa é uma forma mais comum, mais usual de nós nos referirmos ao título de soluções, tá? Em relação do seu valor percentual em massa. Questão número 9.
Uma solução contém 15 gramas de sal dissolvido em certa quantidade de água. Calcular a massa da solução, sabendo que ela contém 80% em massa dissolvente. Muito simples também, e aqui nós só precisamos observar com cuidado as informações dadas. Aqui ele nos passou a massa do soluto e aqui ele se refere à porcentagem do solvente. Mas se nós temos uma solução na qual 80% é dissolvente, isso significa dizer que 20% corresponde ao soluto, ou seja, 20% é o total correspondente a essas 15 gramas. Logo, se 80% é massa dissolvente, 20% é dissoluto, basta a gente fazer a regra de 3. 20% corresponde às 15 gramas, 100% vai corresponder então à massa da solução. Eu também poderia fazer esse cálculo para determinar a massa do solvente, caso fosse pedido, faria a relação para 80%. Mas como eu quero a massa total, solução, então essa massa será igual a 75 gramas. E outra coisa que poderia ser pedido nessa atividade seria o título dessa solução. Caso isso fosse pedido, então nós determinaríamos a massa do solvente, 80%, M2, e aí sim aplicaríamos na fórmula título M1 sobre M1 mais M2, 15 sobre 15 mais 60, 0,2. Questão número 10. Para preparar 250 ml de uma solução de concentração 15 gramas por litro, qual a massa do soluto que devemos pesar? É simples. Se nós temos essa informação, que a concentração é 15 gramas por litro, então nós já sabemos que 15 gramas para um litro de solução. E se ele pede simplesmente uma massa de soluto a ser pesada para o cálculo de uma solução com 250 ml, é uma regra de 3 simples. 15 gramas estão presentes em 1 litro, então em 250 ml nós devemos ter aproximadamente 3,75 gramas. Claro que aqui eu já fiz a substituição de 1 litro por 1000 ml para manter a coerência entre as unidades. Cálculo muito simples. Na questão 11, sabendo que uma solução de sulfato de ferro heptaidratado possui 13,89 gramas por litro, também a sua concentração comum normal, determine a molaridade dessa solução, concentração em mols por litro. Então vamos lá. Temos essa informação expressa em gramas por litro e queremos a sua concentração em mols por litro. Mais uma vez, chegamos àquele ponto. Se eu tenho a concentração normal, partindo da sua concentração comum, é só dividir pela massa molar. Então, 13,89, a massa fornecida, né, para 1 litro. Aliás, nós temos esta concentração, melhor dizendo, em gramas por litro. Vou dividir pela massa molar deste composto, eis as informações, massa molar vai dar 278. Então, concentração por massa molar, diretamente nós obtemos concentração em mols por litro.